paz do Senhor Jesus. Os irmãos já notaram que a voz está só o sangue hoje. Eu passei o dia inteiro de cama hoje, irmãos. E estava pedindo graça a Deus para que a voz não sumisse no todo. E no caminho a gente estava, um pouquinho antes de eu sair, teve um irmão que pediu para mim fazer um socorro para ele, que está num ponto de pregação lá e estava sem energia. Fui socorrer ele, por isso que eu atrasei um pouquinho, tá? Quero aproveitar que os irmãos estão em pé, que abra a sua Bíblia comigo, na segunda carta a Timóteo. Externo minha gratidão a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo, pelo privilégio que Ele nos deu de nós sermos salvos. Segunda carta de Timóteo, capítulo número 2, o verso 1, apenas o primeiro versículo. Quem encontrou, dá glória a Deus. É povo bom de Bíblia aqui, viu? Dá até medo de pregar, viu, pastor? Vou fazer a leitura. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Amém? Podem tomar seus assentos. Eu sempre costumo, antes de pregar, expressar minha gratidão a Deus. Agradecer a vida do pastor. Tem a saudação do pastor Júnior, tá bom? A minha esposa, os meninos não puderam vir hoje, porque eles tinham uma apresentação lá, um ensaio lá hoje. E a esposa está fazendo teologia. Então, se ela já dá segunda-feira teve que faltar porque ela que estava ruim de gripe. Falei, então, nós temos que dividir um pouco as faltas aí, porque senão complica. Mas numa próxima oportunidade, em nome de Jesus, eu quero estar com ela, que eu não gosto de sair sem. Eu gosto que ela esteja acompanhando. E dizer aos irmãos que eu estou muito feliz, pastor, por esse convite. Demorou um pouquinho, né? O pastor falava que eu corria. E quando vem, ainda cheguei no estado de gripe. Falei, não, agora tem que ir para me honrar mesmo. Falei, agora não dá para voltar atrás, mas não, né? Mas louvo a Deus pela vida de vocês. Essa igreja é tão bonita, tão bem cuidada, né? Eu sempre digo que é tão bonito quando você vê a pessoa que põe o coração no que faz, né? Isso é gratificante. Eu agradeço a Deus também pelo nosso ministério, por esta obra. A gente vive o amor de Cristo. Os obreiros, a gente já foi em frentes de batalha, a gente já sofreu retaliações, e esse corpo de obreiros tão maravilhoso que temos, foram escudeiros de verdade, e das flechas maiores só veio alguns estilhacinhos, e o Senhor nos permitiu estar de pé, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Meus amados, eu quero compartilhar com vocês, não tem unção do microfone, tá? Eu só estava quietinho, por que vai falar da unção do microfone? É aquela pessoa que ela fica quieta, a hora que ela pega o microfone, quer que todo mundo glorifique a Deus. Não sou assim, tá, irmãos? Eu só estava meio reservado ali, por causa que eu estava poupando a minha garganta. Mas não é do reteté, é do pentecostal, o dia que precisa pular, pula, o dia que precisa trazer a palavra que o Espírito Santo põe no coração sobre arrependimento, nós vamos trabalhar nisso. Então nós estamos aqui na dispensação do Senhor, e eu quero ser fiel à palavra de Deus, tá bom? Então, se a espada pegar de um lado aí, não fica bravo com o evangelista não, tá? É o Espírito Santo. Meus amados, estou falando aqui sobre a vida de um jovem chamado Timóteo. Eu estava meditando em casa nesta tarde, sobre esta palavra, sobre esse texto, e o Espírito Santo gerou alguma coisa no meu coração. Para aqueles que têm já um contato mais próximo com a palavra de Deus, vai estar entrosado naquilo que eu vou falar, mas eu vou dar uma passada aqui, para você saber quem é Timóteo. Quantos conheciam a palavra de Timóteo aqui? Levante sua mão. Aí, tem alguns que conhecem, alguns não. Então, eu vou falar um pouquinho quem era Timóteo, e quem escreveu essas cartas para Timóteo, qual foi o objetivo, tá bom? Timóteo, meus amados, ele era um jovem, e foi líder de uma das igrejas primitivas. Timóteo, em Atos capítulo 16, o verso 1, você vai ter lá a paternidade dele,
A Bíblia vai dizer que ele era filho de um pai grego e de uma mãe e uma avó judia. E esse jovem, ele era um menino muito de Deus. Ele era uma pessoa muito abençoada por Deus. E por que eu falo isso? Porque a Bíblia vai relatar que ele era uma pessoa de bom testemunho, tanto dos da sua casa, quanto os da sua região, quanto os da sua congregação. E a palavra testemunho, ela é forte. A palavra testemunho, ela, na sua raiz, ela significa uma pessoa que teve alguma declaração, pessoa que as pessoas fazem depoimento dela, falam bem dela. Então Timóteo, ele era aquele tipo de rapaz crente, mas crente de verdade, que as pessoas que olhavam para ele, viam tanto no seu falar, quanto no seu modo de viver, na sua conduta diária, não só dentro do seu convívio, mas daqueles que o cercavam. Eles olhavam para ele, os irmãos diziam que ele era uma pessoa abençoada. Eles depunham a favor dele, falavam muito bem de Timóteo. O bom testemunho desse rapaz chamou a atenção de um dos homens que tem uma história na fé. Chamou a atenção de Paulo. Quantos conhecem Paulo? Ah lá, tem gente. E quem era Paulo? Paulo é aquele homem que ele perseguia os cristãos. Paulo é aquele homem, para quem não sabe, ele era conhecedor da lei da Torá, ele era conhecedor dos mandamentos, e quando na geração veio o Evangelho de Cristo, os discípulos pregando sobre o Cristo que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, ele se sentiu, de uma certa forma, agredido, porque ia contra os seus princípios. Então ele passou a entender que aquilo era algum tipo de heresia, e começou a perseguir os cristãos. Ele açoitava os cristãos, ele acorrentava os cristãos, alguns ele arrastava até mesmo pelo cabelo. Diz a palavra do Senhor que ele tratava eles muito mal. E uma certa feita, ele se depara com um homem pregando o evangelho do Senhor, um homem chamado Estevão, que estava falando deste Jesus Cristo, desse Cristo que era diferente de todos os outros profetas, de todos os outros deuses. Era aquele Cristo que ele tinha vindo ao mundo, que ele tinha pregado o arrependimento das almas, ele tinha pregado o reino de Deus, mas ele morreu, foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e vivo está. E quando aquela mensagem estava sendo pregada, a Bíblia diz que Estevão, ele vem falando desde a lei de Moisés, desde a libertação do Egito, e ele vem fazendo um panorama de todos os fatos que falavam a respeito desse Jesus. E isso trouxe aos corações daquela nação que entendia que isso era uma blasfêmia. Pegaram ele, levaram para fora da cidade, e lá do lado de fora, pegaram pedras e apedrejaram aquele homem. Esse homem vai ser o primeiro cristão que ele vai morrer e vai dar a sua vida por amor desse Jesus. Eu quero abrir um parêntese nesta noite e já dizer para você que, ao contrário de um evangelho que muitas pessoas têm pregado hoje em dia, que o aceitar a fé,
que o aceitar a Cristo é simplesmente você mudar de vida e ter uma vida abençoada aqui nessa terra, que você vai mudar, vai aceitar Jesus e a sua vida vai ser mil maravilhas. É mentira. Quando nós aceitamos Jesus, nós estamos declarando guerra com o inferno, nós estamos declarando guerra contra as potestades do mal, e vai haver perseguições sim. Jesus nunca deixou nós confundidos, Ele sempre deixou nós às claras. Ele disse assim: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meu amado, talvez você está passando por um momento difícil, talvez você está passando por um momento de adversidade. Eu digo para você uma palavra da parte de Deus: não se preocupe, aperte bem o seu cinto aí, permaneça firme, porque todo aquele que sofre pela causa de Cristo, ele pode não ter uma recompensa aqui, mas lá na glória ele será recompensado. O nosso tesouro não está aqui nesta terra, o nosso tesouro está lá nos altos céus, aonde o mesmo Estevão, quando estava levando a apedrejada por amor do nome de Jesus, ele olha para o céu e ele não vê mais nada senão os céus abertos e o Cristo ressuscitado à direita de Deus Pai. Então não se preocupe, talvez até está tomando pedrada, mas fica firme, olhe para o autor e consumador da sua fé. E o que é que acontece nesse momento? Quem que estava lá presenciando uma pessoa morrer por amor a Cristo? O apóstolo Paulo. E ele consente na morte de um cristão, e talvez aquela imagem ficou bem nítida na cabeça dele. Vai passar o tempo, o apóstolo Paulo vai pegar algumas cartas, porque ele queria dar um jeito de parar com aquela propagação daquele evangelho. E ele pega uma das cartas com o seu rei, e vai no caminho de Damasco, caminhando com o cavalo e seus companheiros, para perseguir mais cristãos. E quando ele está indo no meio do caminho, ele se depara com uma luz tão forte, aquela luz era tão forte que ele não conseguiu enxergar mais nada. Ele cai do cavalo, perde o equilíbrio, cai do cavalo e cai com o rosto em pó. E quando ele está no chão prostrado, ele apenas ouve uma voz que dizia desta forma: Saulo, Saulo, por que é que você me persegue? Naquela hora, as pessoas que estavam junto com ele não entenderam nada, porque Paulo estava lá sem enxergar nada, só ele ouvia a voz. Aí todos ajuntam, e Jesus vai falar para ele: dura coisa é você recalcitrar contra os agrilhões. Agora, a partir de hoje, você vai saber o que é padecer pela causa do meu nome. E a partir daquele momento, desse encontro que Paulo tem com Jesus Cristo, a sua vida vai ser transformada. Jesus manda ele ir para uma casa, ali naquela cidade, e lá ele não consegue comer, nem beber por alguns dias. Então o Senhor Jesus, Ele vai fazer uma obra grandiosa. Ele vai chamar um homem por nome de Ananias, e vai falar para Ananias: Ananias, eu tenho uma missão para você. Eu tenho uma missão para você. Vá na rua chamada direita, lá estará um homem por nome de Saulo, e ele precisa que você ore por ele, porque a partir de hoje eu vou fazer uma grande obra na vida daquele homem. E o que é que acontece? Quando Ananias recebe aquela voz do Senhor, aquela palavra da parte de Jesus Cristo, ele sente o temor. Por quê? Porque ele sabia que Paulo, ele era perverso. Ele sabia que Paulo, ele era bravo. Ele era uma pessoa que ele estava judiando dos cristãos. Então ele sentiu temor: mas Senhor, esse homem tem ameaças e rumores.
Mas eu acredito que Jesus falou, se eu estou mandando você fazer esta obra, vá em paz, porque eu já estou indo na frente, eu já estou fazendo a obra na vida de Saulo. Então já abro outro parênteses aqui, se o Senhor tem falado algo ao seu coração nesta noite, não temas, pode até parecer loucura para algumas pessoas, pode ser um desafio grande talvez, pode até parecer impossível, mas se Jesus falou, Ele garante. Então não tema. Se Jesus falou para você ir na rua chamada direita e orar por um homem chamado Saulo, vai lá, faça a obra, porque o Senhor vai mostrar para você o milagre. Então, o apóstolo Paulo está lá naquele quarto, a Bíblia vai dizer que ele está lá, e o Espírito Santo vai levar agora Ananias, e Ananias vai, e quando ele chega na casa, ele se depara com um homem orando ao Senhor. E ele chega na autoridade do Espírito Santo de Deus e fala: Saulo, eu sou enviado do Senhor, o Jesus que encontrou contigo na estrada de Damasco. Ele falou ao meu coração para que eu viesse aqui, impusestes as mãos sobre você, porque você é muito valioso para Ele. Você vai receber hoje um milagre na sua vida. Deixa eu perguntar aqui, quem veio aqui hoje para receber um milagre? Levante a sua mão e adore ao Senhor. E naquele momento, a Bíblia diz que Ananias impõe as mãos sobre a cabeça de Paulo, e naquele mesmo instante, o Espírito Santo do Senhor visita aquele ambiente, e o apóstolo Paulo agora vai cair as escamas dos olhos dele, ele vai voltar a enxergar, mas isso não é tudo. E o que mais, evangelista Juliano? A melhor parte estava por vir. Ele começou a ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Muito bem, apóstolo Paulo, agora cheio do Espírito Santo, ele vai sentir aquela impulsão de começar a falar daquele Cristo que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele começa a sair, porque todo aquele, meu amado, que entrega a vida para Jesus, que ele tem o selo e o penhor do Espírito Santo, ele não tem outro prazer a não ser falar da palavra, do Evangelho, do Cristo ressurreto. Então Paulo começa a propagar, e para nós ganharmos o tempo, eu estou com um probleminha de vista, pastor. Outro dia eu fui pregar na série, eu olhei no relógio, achei que já tinha passado da hora, entreguei antes. A gente vai ficando mais novo, a gente vai ficando com o olho pior, né? Mas aqui o relógio é bem grande, dá para me enxergar. Todavia, meus amados, o apóstolo Paulo, ele começa a fazer as suas viagens missionárias. E nessas viagens missionárias ele conhece Timóteo, esse menino. E o fato desse menino ser uma pessoa cheia da presença de Deus, dá bom testemunho. O apóstolo Paulo, numa de suas viagens, ele vai passar na cidade de Éfeso, pregando o reino de Deus. Ele chega na cidade de Éfeso, e conforme ele vai andando na cidade, quem sabe para investigar como é que era, que o Paulo era muito observador, ele encontra com 12 irmãos que quem sabe estavam andando pela rua. E quando ele olha para aquelas pessoas, ele já nota que aquelas pessoas elas tinham um andar diferente. Porque crente você conhece ele de longe. O andar dele é diferente, a conduta dele é diferente, a maneira dele falar é diferente. Quem aqui já não passou por situação da pessoa estar fazendo um serviço num lugar, a pessoa começa a olhar para você, começa a ver a sua maneira de falar e fala: viu, você é crente? Eu sou sim, graças a Deus. Eu percebi mesmo pela sua maneira de falar. E tem uns que às vezes ele é crente, mas você nem sabe que é crente.
né? Então, ele está vendo aqueles 12 homens, e aí quando ele olha, ele fala assim: vocês são crentes? Eles falam: somos sim. E de que ministério que são? Só no ministério de João Batista. Então vocês foram batizados por João? Sim, nós só recebemos o batismo de João. Tá, e vocês conhecem o Espírito Santo? Naquela mesma hora, a resposta deles para Paulo foi chocante. Ele falou: não, nós nem ouvimos falar do Espírito Santo. Ele falou: então era até hoje, porque a partir de hoje eu vou impor as minhas mãos para você, e da mesma forma que eu fui cheio do Espírito Santo, eu também vou transferir esta unção sobre a sua vida. Meu amado, Deus te escolheu para você ser um provedor da palavra, da promessa, um provedor desta presença para as pessoas que cruzam o seu caminho. Você acredita nisso? Então levante essa mãozinha para o céu e receba da parte de Deus esta promessa. Você é provedor das maravilhas do céu para as pessoas dessa terra. E aqueles homens começam a falar em línguas e começam a profetizar. E agora eles saem pregando o ano aceitável do Senhor. Resultado disso, Paulo funda uma igreja em Éfeso. Então ele vai escolher alguém agora para tomar conta daquela igreja. E ele olha, e dentre os seus auxiliares, ele encontra e vê qualidade na vida de Timóteo. E deixa Timóteo sendo um abençoador na casa do Senhor. Então agora ele vai enfrentar os desafios do ministério. E nesse período, Paulo começa a fazer a sua obra, e de repente Paulo é preso. E quando Paulo escreve a primeira carta a Timóteo, você vai perceber quando você lê a primeira carta de Timóteo, que o apóstolo Paulo vai escrever aquela carta com um teor mais educacional, com um teor de conscientização cristã. Você vai ver que o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo de como ele devia conduzir a igreja, a noiva de Cristo. O apóstolo Paulo traz para Timóteo orientações de como os homens deviam se portar, de como ele devia tratar com os diáconos, de como ele devia tratar com as irmãs, de como ele devia tratar com os servos. Então era uma carta de cunho, mas de ensinamento. E por que é que o Espírito Santo me levou a ler a segunda carta de Timóteo nesta noite? É porque quando o apóstolo Paulo escreve a segunda carta, o apóstolo Paulo ainda está preso. Ele está num cárcere. E quando ele escreve a segunda carta, Timóteo já está há um tempo. Você vai ver na segunda carta que o apóstolo Paulo ele está falando de coisa mais pessoal. E quando o apóstolo Paulo escreve a primeira carta, acredito eu que Timóteo ele está enfrentando os embates da obra. Porque tudo no começo é gostoso, tudo no começo é bom. No começo todo mundo gosta de você, mas bastou você começar a apertar, começar a trazer a palavra, começar a trazer o povo na regra do evangelho, daí você já começa a ser mal falado, você já começa a ser caluniado, daí você começa a pregar o evangelho, daí já levanta perseguição, e isso vai trazendo um desgaste, a ponto de Timóteo estar trabalhando dentro de uma igreja que as pessoas estavam levantando outros tipos de doutrina. E isso daí vai trazendo um desgaste para a vida de Timóteo. Mas há um Deus no céu que nunca desampara o seu filho. E nesta noite, eu quero dizer para você que talvez você está enfrentando embates. Terra Managás, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Talvez a caminhada está trazendo desgastes. O levante está trazendo desgastes.
Mas eu acredito que da mesma forma que Timóteo estava lá sofrendo às vezes as perseguições, sofrendo as adversidades, os levantes, a Bíblia diz que o Senhor nos deu o seu Espírito Santo. E quando nós não sabemos como havemos de clamar, o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E foi o que aconteceu com Timóteo. Porque imagina, eu acredito, isso é conjectura minha, que Paulo está lá na cadeia, encarcerado, passando luta. Mas um dia, ele está lá orando ao Senhor. Na segunda carta de Timóteo, o apóstolo Paulo escreve assim, no primeiro versículo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida eterna que está em Cristo. Ai, que benção. A Timóteo, meu filho amado, graça e misericórdia da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus, de quem eu, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, de quem sem cessar faço memória de ti em minhas orações, de noite e de dia. Eu acredito que no dia do maior levante da vida de Timóteo, quem sabe Timóteo estava passando lutas difíceis que ele não podia compartilhar com ninguém. O Espírito Santo de Deus visita Paulo na cadeia e fala: escreve uma carta para Timóteo. Paulo, escreve uma carta para Timóteo. Ele está precisando de uma palavra. Ele está precisando de uma orientação. Ele está precisando de algo que mexa na sua estrutura. Aí ele escreve assim: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a mesma que habitou primeiro na tua avó Loide e na tua mãe Eunice, e eu estou certo que esta mesma fé habita em você. Veja bem, o Espírito Santo de Deus dando uma injeção de ânimo na vida de Timóteo. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas uma coisa é certa: trago a sua memória nesta noite, da mesma forma que o Espírito Santo de Deus visitou Paulo lá naquela cadeia, para escrever uma carta para Timóteo, para dizer para ele que há uma fé viva, há uma fé constante no coração daquele homem. Do mesmo jeito, a cartinha chegou para você aqui nesta noite. Talvez passou na sua cabeça até abandonar, mas digo em nome de Jesus Cristo: não é tempo, não é tempo, continue marchando, porque há uma promessa da parte de Deus sobre a sua vida. Eu já vou para o encerramento, por cujo motivo eu te lembro que despertes o dom de Deus que existe dentro de você. Quantas pessoas com o dom enterrado, com o talento enterrado, mas o Espírito Santo me trouxe aqui, porque da mesma forma que foi com Paulo naquela cadeia, aquela cartinha veio, chegou às mãos de Timóteo, e quando ele abre aquela carta, e ele começa a ler, o Espírito Santo começa a trabalhar, ele começa a lembrar de quando ele aceitou sua fé. Segundo o texto aqui, Timóteo é aquela pessoa tão emotiva, nosso irmão falando de ser emotivo, e é tão bonito quando se vê a pessoa se quebrantar na presença de Deus. É tão bonito, se lembra daquele primeiro amor que a gente aceitou a fé, a gente ouvia a palavra do Senhor, assim a lágrima já começava a derramar. E talvez às vezes com o tempo,
com as adversidades, a pessoa vai formando aquela casca, ela vai ficando insensível. Mas aqui o apóstolo Paulo trouxe a Timóteo esta palavra e falou: olha, eu lembro-me de quando você ainda derramava lágrimas. Eu lembro de quando você demonstrava aquela fé que habitou na sua voz. Oh, meu irmão, como é maravilhoso a gente ter pessoas do nosso lado que são colunas, são testemunho, são abençoadores. Como é bom, meu amado, o Espírito Santo de Deus me manda dizer que nesta noite Deus vai te surpreender, porque está havendo um despertamento de dentro para fora. Eu digo, meus amados, eu não tenho dom de revelação, mas o Espírito Santo, pela sua palavra, em Hebreus ele diz que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela vai na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então nesta noite, seja confrontado com a palavra de Deus, receba a presença do Espírito de Deus, para que essa seja abençoada a sua vida, de maneira que você saia daqui nesta noite vitorioso no nome do Senhor Jesus. Eu quero encerrar esta palavra dizendo: não desista, não desanime, continue marchando, porque grande é a obra que o Senhor tem para realizar através das suas mãos. Portanto, fortifica-te na graça. Se é uma coisa que nós temos, é o dono da graça. Então a graça do Senhor está sendo derramada nesta noite. Você pode se colocar de pé, eu quero orar com você.